Voltamos, nossa segunda parte da nossa live, que está sendo sensacional, sobre os 10 anos da chancela da Praça São Francisco. Estamos conversando agora, né, na primeira parte, vocês vão ver, vocês já viram também, né, a história, as razões de Sergipe ter um patrimônio da humanidade. O porquê, né, os entraves, né, as ações que acabam estando em volta, né, e fazendo parte de todo esse processo da história, né, da chancela dessa praça, São Francisco, como patrimônio da humanidade. E também, meus amigos e minhas amigas, é importante nós destacarmos que por trás sempre há um processo. E o professor Tiago Fragata está trazendo um pouco sobre isso, essa história, essa memória. Senão ele está provocando aqui para as pessoas buscarem estudar, pesquisar, né, um pouco da memória, da história de todos esses processos, entende? É interessante a gente perceber. E logo ele que estava envolvido, que está envolvido com a causa, não é isso? Então acho que isso é importante de nós destacarmos, né, ponderarmos aqui nesse espaço. Então, é a nossa, mais uma live da Expressão Sergipana, 10 anos da chancela da Praça São Francisco como patrimônio da humanidade. Na primeira parte, o professor fez toda essa introdução, toda essa análise, né? Agora, nós vamos ter as considerações do que ele estava comentando. Vocês sabem que sempre só são 60 minutos, mas a gente sempre divide em duas partes, né? Já chegamos a 3, mas a gente não pode fazer aí não, gente. Porque 3 fica cansativo demais. Entanto que fica aqui com um acervo gravado, né? Para depois ver, rever, entende? E pode participar, gente, colocando, participando, entende? É importante nós destacarmos isso. Espaço como esse, que a Expressão Sergipana está trazendo, é importante para a história, para a cultura, para a memória, para a política, para a sociedade em geral. Né? É material que está sendo produzido na comemoração dos 200 anos de emancipação política do nosso Estado. Nesse bicentenário, que é diferente, mas que precisa ser lembrado, precisa ser debatido, como está acontecendo aqui esse debate sensacional com o professor Tiago Fragata. Pois bem, o professor vai dar a conclusão, né, do que ele estava analisando, debatendo, que é importante. Eu vou ainda fazer uma perguntinha final, ele vai fazer as considerações finais, e depois a gente vai ter a participação do professor historiador também, Vinícius Fonseca, que é professor da Rede Pública Estadual de Ensino, que vai trazer, gente, ao que é importância, as ações educativas que estão sendo promovidas dentro da educação. Gente, patrimônio está na grade curricular. No que se referencia a ciências humanas, só patrimônio. Uma questão do Enem fala do patrimônio. Então não é só a gente colocar a importância de preservar, a importância de conservar, tal, tudo, sem se preocupar na questão da conscientização e na educação. Essas ações educativas, ou educação patrimonial, como é dada na origem, o professor Tiago Fragata trouxe também uma análise importante do que seja esse termo, e eu acho também salutar utilizarmos ações educativas, ocorrem, mas para ocorrer tem limites, tem dificuldades, tem obstáculos, e isso o professor Vinícius aqui vai trazer. Então a live vai ser sensacional. É a análise da chancela, dos desafios, avanços e dificuldades que o professor Tiago Fragata está trazendo, e o professor que está também na educação, na sala de aula, né, que tem as dificuldades de promover ações educativas tão importantes e pertinentes nesse processo da defesa do patrimônio cultural, artístico, arquitetônico do nosso estado, do nosso país e do mundo, porque a Praça São Francisco é patrimônio da humanidade. Então vou chamar aqui de novo o professor Tiago Fragata. Gente, pode participar. É importante vocês ter a presença de todos e todas aqui.
chamar o professor Tiago. Tiago. Voltamos, professor. Olá. Voltamos aqui. Nessa segunda parte, a palavra do senhor para fazer toda a análise que o senhor estava fazendo, né? Concluir. Vou fazer também uma pergunta e depois as considerações finais, professor. Ok. Desde já agradecemos a participação. Ok. Eu estava aqui agora tentando me lembrar qual foi a cidade alemã que perdeu o título de a chancela de Patrimônio da Humanidade. Eu não me E lembrei já teve cidade, foi? Eu não vou recordar o nome da cidade alemã, mas eu vou deixar a seguinte informação. Ela perdeu o título de Patrimônio da Humanidade porque ela solicitou à Unesco a retirada da chancela. Né? Ela solicitou. O governo da Alemanha solicitou à Unesco, né, a retirada desse status de Patrimônio da Humanidade, porque a cidade ela iria ser toda modificada por conta de uma grande obra modernosa, digamos assim, né, que foi uma história de uma ponte. Eu estou tentando me lembrar o nome da cidade, mas eu vou ficar a dever. Esse é o único caso que eu conheço. Né? E eu percebo, pelas minhas pesquisas, que a Unesco, Oswaldo, para ela retirar um título de Patrimônio da Humanidade, para além desse termo, né, o governo se unir e pedir à Unesco, e rogar à Unesco que retire, né, o que eu percebo também é que a Unesco, para ela chegar a essa questão, a esse status de cidade que não é mais patrimônio da humanidade, ela primeiro coloca a cidade no status cidade patrimônio da humanidade em estado de emergência. Por exemplo, uma cidade, o Brasil está em guerra. São Cristóvão, Deus o livre, foi bombardeada ou está sendo bombardeada. A Unesco ela vai clamar ao mundo que é preciso resolver, e aí ela coloca o bem que está sob ameaça no status cidade, patrimônio da humanidade em estado de emergência. Ou seja, no estado num estado que merece cuidados, ou que, não, ou que também merece de preservação, né? Está semi-destruído. Então, a Unesco, ela coloca, quando ela negativa um bem, por exemplo, a gente teve na Praça São Francisco e São Cristóvão, por falta de gestão, toda uma questão da iluminação pública. Né? A praça ficou às escuras, Oswaldo, durante anos. Né? Entre 2013 e 2015, a Praça São Francisco ela foi lugar de assaltos, de crimes. Né? Ninguém passava pela praça, imagina. Por quê? Por conta da iluminação especial, né, que foi inaugurada em 2010, mas que não ficou o acordo claro de quem é que iria gerenciar, se o governo do estado ou o governo municipal. Era a Energisa, porque a Energisa disse que não é com ela. Enfim, repare o que é uma gestão que deveria ser compartilhada e não era, e nunca foi. Então, veja, o que a Unesco pede aos países que pedem e que rogam por esse status? Gestão compartilhada. Há de haver um acordo nas esferas estadual, municipal e federal para que o bem seja preservado, para que o bem ele seja usufruído como um bem de qualidade de vida para o seu povo. Então, veja, repito, a praça esteve às escuras e o grande dilema de vai perder, não vai perder, era o quê? Na verdade, era a Unesco pode colocar esse bem que está como patrimônio da humanidade no status patrimônio da humanidade em estado de emergência. Esse é o termo negativo que a Unesco coloca. É a chancela negativa para um bem no mundo. Né? Fora isso, há de haver outros agravantes para que ela retire a chancela em definitivo. Eu desconheço lugares que tenham chegado a essa condição. Eu desconheço. Eu conheço apenas a cidade da Alemanha, que me foge agora a memória. Né? Mas, enfim... O professor Reginaldo, que é um grande especialista do patrimônio, professor arquiteto também, ele é restaurador também, ele citou aqui a cidade de Dresden, isso, na Alemanha. Muito obrigado, professor.
Por sinal, essa cidade ela é conhecida na memória por ter tido um bombardeamento feito pelo exército inglês, que foi assim algo terrível, né? Que até modificou a política armamentista, interessante destacar isso, porque ela é considerada a capital do barroco alemão, né? É uma cidade que tem muita construção no estilo barroco, né? Sem falar que também é a cidade da música clássica e tal. E assim, você vê, uma cidade com a importância dessa, pedir que retirasse o título de patrimônio da humanidade, daí vocês tiram. Que a coisa também não é assim, simples, fácil, que a gente acredita, não é patrimônio da humanidade. É quase, às vezes, Tiago, sabe, propaganda de aeroporto, né, do aeroporto. São Cristóvão, patrimônio da humanidade. Aqui temos pacote para São Cristóvão. Aí quando você chega em São Cristóvão, aí você tem, que é onde eu vou chegar, alguns limites, né? Exato. Não tem um hotel para ficar, você não tem um restaurante ou outros restaurantes, uma grande quantidade de tipos. Se chegar lá um grupo de 200 visitantes, por que eu falo isso? Porque eu já levei gente da Suíça, da Alemanha, da Itália, para São Cristóvão. Levei no ateliê de Nivaldo, levei no convento das irmãs, levei para comer brincelete, queijada, mas eles perguntavam, tem restaurante? Eu disse, tem, vou levar nenhum. Mas o grupo era tão grande que, como já tinha gente nesse restaurante, acabou que não tinha condições de ficar ali. Então a gente teve que voltar para Aracaju para comer. Porque para eles, o patrimônio, repare que mentalidade que às vezes a gente não tem. Mesmo que você vá só um dia e não vá para dormir ou ficar na cidade, mas o patrimônio você tem que ir de manhã, sair de lá, fechando as coisas. Você tem que viver aquela cidade. Porque a ideia deles é de vivenciar algo que não está no dia a dia deles. Então, assim, eu ouvi de um suíço dizer assim, um patrimônio desse, uma coisa que a gente estudou, e realmente, eles estudaram o seu texto, estudaram todos os textos que tinham sobre a cidade para ir para lá. Não só foi simples Oswaldo que foi levar. Quando eu estou trazendo isso, até para passar a palavra para ti, é perceber que São Cristóvão ainda, por que pareça, ela não tem uma infraestrutura para receber não só os turistas de Sergipe, vamos colocar assim, minimamente, vamos botar... Eu concordo. Turistas do Brasil. Eu concordo com você. Falta muito. Né? Falta muito. E eu percebo, né, que São Cristóvão, desde a década de 60 para cá, São Cristóvão vive um estado assim. Tem todo o potencial para se transformar em polo turístico, mas não se transformou. Então, assim, não é Tiago Fragata que está fazendo essa observação. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade percebe todas as potencialidades que a cidade tem. A cidade tem tudo. E aí eu deixo a questão para os novos, ou para as pessoas que estão engajadas e que chegaram para fazer a diferença. O que é que está faltando, gente? Então, assim, São Cristóvão vive um estado de vir a ser polo turístico. Não é. E outra, São Cristóvão tem potencial, nós estamos falando de uma cidade, numa parte que é o turismo cultural, mas São Cristóvão tem outras potencialidades. São Cristóvão tem ilhas, sabe? São Cristóvão tem outras possibilidades de turismo. Turismo de base comunitária, São Cristóvão tem outras possibilidades, gente. Turismo ecológico, tem outras. Turismo religioso. São Cristóvão pode, o turismo cultural, andar abraçado com o religioso, com o ecológico. E aí, se a gente não conseguiu nem deslanchar no cultural, percebe? Onde o potencial é maior, é consistente, porque está tudo ali no centro histórico, num lugar plano, gente. Não tem ladeira, não. O centro histórico está ali, ó. É um lugar plano. Diferente de uma Olinda, por exemplo. Né? Perceba. Diferente de Ouro Preto, que tem uma igreja aqui, você tem que subir uma ladeirona para encontrar outra igreja. Está tudo ali num plano. As igrejas. Ou seja, é um turismo também ideal para a terceira idade, portanto. Porque está tudo no plano, gente. Percebe? Então, assim... E envolve a praça, né? E aí eu deixo a pergunta para os novos. O que é que está faltando, gente? Vamos procurar a solução. Né?
vamos procurar solução, vamos fomentar, né? Vamos fomentar aí, vamos chacoalhar a cena, que é para ver se a gente consegue avançar. Porque São Cristóvão tem tanto potencial que São Cristóvão tem potencial de conseguir um outro título internacional, Oswaldo. Sabe o qual? São Cristóvão tem potencial, na minha consideração, de ainda conseguir o título de cidade criativa, que é um outro título internacional concedido pela Unesco. São Cristóvão tem potencial para isso, viu, gente? De conseguir um outro título internacional. Mas aí eu deixo aqui a pergunta provocando. Vai resolver? Porque se for resolver, sabe, essas questões que nós estamos aí envolvidos, ótimo, né? Então, assim, vamos tentar, gente? Vamos tentar. Vamos tentar, porque tem potencial. Potencial é que não falta. Agora, o que é que está faltando, não me perguntem. Porque eu sou um reles mortal que até hoje não consegui. E olha que agora eu estou um tanto afastado dessa questão. Mas eu deixo a questão aqui no ar. Né? Deixo a questão aqui no ar, como uma possível saída. Né? Mas eu acho que eu vou partir para as considerações finais, né, Oswaldo? Sim, mas antes disso, já até para colocar, Sim. que eu até tinha colocado naquelas perguntas, mas acabou que no corte também a gente esquece. Sim. Mas é lembrar que, tipo, como eu disse, você trouxe interessante essa análise da questão de utilizar aquela praça como espaço da Praça do Povo, né? Sim. Então, vamos dar exemplo. Quando a gente estiver errado, é a Praça São Francisco que recebe o FASC, Festival de Arte São Cristóvão, que por si só tem história para contar, que durante muito tempo foi encerrado, agora que voltou com força, por sinal, uma geração que nem sequer vivenciou, né, vamos dizer, os últimos FASCs, naquele período dos anos 70 até 2004, está vivenciando agora e está encantada, tal, tudo. Eu mesmo, particularmente falando. Meu primeiro projeto, né, de escrever um artigo científico dentro da universidade foi sobre o FASC, projeto provocado pelo professor Cláudio Frank, na época da graduação. E assim, eu lembro que quando a gente foi fazer o projeto, a gente buscou tentar fazer uma investigação com a população. A população sentia a falta do FASC, tal, tudo, trazia suas memórias, suas histórias e tal, daquela juventude que frequentava o FASC e tal. Então, ali ocorre o FASC, ali ocorre algum cenário para algumas manifestações religiosas do município, que aí eu entro, a procissão do encontro, eu acho que uma das romarias mais antigas do estado, que é a procissão do Senhor dos Passos, né, que, por sinal, não é igual a de Minas e a de Goiás, porque ali é uma celebração penitencial, fora do calendário da Semana Santa, é do calendário quaresmal. Isso tem, sabe onde? Sergipe e São Cristóvão. Aí eu estou dizendo, não para quem tem um preceito religioso ou quem não tem religião, mas é entender como movimento cultural, porque ali praticamente você está vendo uma procissão que teve poucas alterações ao longo do tempo. E o cenário é o quê? A Praça São Francisco, esse encontro. Aí você tem, falei da religião cristã, mas tem o Círculo dos Ogãs, não é isso? Que ocorre ali. Também da religião negra, que aí você traz também uma resistência. Que cidade é essa que só a gente observa o cristianismo, o branco, mas tem uma cidade que sempre resistiu, que é negra, que é pescadora, que é catadora de marisco. Né? Isso é importante também a gente destacar. E, ao mesmo tempo, você tem o lugar onde você vai encontrar, caso numa festa grande faça que outra, as caceteiras de mestre hindu, por exemplo, se apresentar, o carnaval de São Cristóvão. Então, assim, são eventos que vocês podem estar observando agora, que ele bem trouxe, e a gente tem que aqui destacar a importância do Marcos Santana. Em que sentido? No sentido de que teve um gestor que tentou, logo de cara, tentar trazer a cidade de São Cristóvão para o eixo que ela tinha que exercer, essa cidade mãe de um estado. Então, o que acontece? Hoje, se você for ver, muita gente está com saudade do FASC. Agora, o FASC ocorre na Praça São Francisco. E aí é onde eu quero fazer esse desfecho. Essa praça, esses eventos, incomoda as normas, né, como você me colocou, o INFAM que às vezes não consegue dialogar com a prefeitura, ou vice-versa. Você vê também um espaço que às vezes pergunta, está
do povo ainda, mesmo com algumas manifestações, não é isso? É importante destacar isso. Lembrando aqui a participação do professor Reginaldo, ele colocou uma consideração que eu esqueci na última live, mas ele falava no sentido de hoje ter um grupo multidisciplinar, algo do tipo, para também aferir esse negócio da chancela, não só historiadores e arquitetos, mas outros profissionais também, é importante destacar. E aí, eu trago isso e peço também, no final, suas considerações finais. Ok. Então, gente, a praça, São Cristóvão é essa cidade, né, que tem todas as potencialidades de vir a ser polo turístico, de se consolidar como polo turístico, de oferecer aos visitantes a consciência de que nós estamos numa cidade que é patrimônio da humanidade. Porque São Cristóvão tem o potencial, mas ela não se faz patrimônio da humanidade nesses 10 anos, não se fez, não usufruiu do título. Né? Eu coloco que nós conseguimos uma chave para abrir uma porta. Nós não conseguimos abrir nenhuma porta. E eu gosto de citar o exemplo do Parque Cidades Históricas. Por exemplo, os recursos que Goiás, patrimônio da humanidade, conseguiu no Parque Cidades Históricas, todos os centavos, todos os milhões conseguidos, porque Goiás era patrimônio da humanidade, foram revertidos em bens para a qualidade de vida do povo de Goiás. E aí eu passo o contraponto para o São Cristóvão. Todos os recursos que através do Parque Cidades Históricas 2, Sergipe conseguiu para São Cristóvão, não foi transformado em obras, em eventos, em bem-estar para a população. Por conta de quê? Por conta de incompetência, por conta de corrupção, por conta de uma série de entraves. Então, isso tudo nos faz perceber o quê? Ter o quê? Esse cenário que você me traz. Né? São Cristóvão é uma cidade que não se consolida, não tem o que oferecer a visitantes, tem uma série de infraestrutura que não se completou, né? Como a obra do esgotamento sanitário, como outras e outras questões. Né? A falta de gestão compartilhada, porque é preciso que o governo federal, estadual e municipal estejam alinhados. A sucessão de gestão a cada eleição muda. Há no Brasil, infelizmente, nesse triste país governado por Bolsonaro, há uma questão de desconstruir o que o meu antecessor fez. Então, essa quebra... Uma política de Estado. Então, assim, no Brasil, nesse triste país, Oswaldo, o que é gestão de governo não vira política pública, onde o governo não possa desfazer. Né? E aí, há aqui um eterno desconstruir. Então, a gente não consegue avançar, porque a nossa república ela é montada nesses critérios. Num critério em que o gestor entrega a Secretaria de Cultura ou o Ministério da Cultura para qualquer um. Para pessoas que não têm nenhuma afeição à gestão cultural. Aqui no Brasil, criou-se uma ideia de que qualquer um pode ser secretário de cultura, qualquer um pode ser ministro de cultura, qualquer um pode ser secretário de cultura do Estado, qualquer um pode. Né? Então, assim, não estão nem aí para a questão de competência, não estão nem aí, cara. Então, aqui é um oba-oba, né? Infelizmente. E isso tudo faz a gente chegar nesse termo, nessa condição. Infelizmente. Digo com tristeza, infelizmente. Vamos mudar esse quadro, vamos votar correto, vamos fazer mobilização, vamos protestar, vamos. Vamos tentar fazer diferente, vamos tentar consolidar, vamos. Porque o que não é a minha pegada é ficar apenas produzindo artigo para o Lattes. Ou para a estante. Sim. Eu vou fazer até o trocadilho, viu? Eu não produzo para distante, né? Para a estante, nem para estar distante da população e da realidade. Eu produzo para ir para a praça, né? Para a gente ir para o ativismo. Né? Então, até hoje... Tem que mobilizar. A minha ação cultural em São Cristóvão não foi apenas de escrever para o meu currículo Lattes ou para receber o meu título de graduado, não. Né? De especialista, não. E olha que eu nem fiz o mestrado. Eu acho que por conta de todas essas agruras que eu me envolvi na vida.
O que me interessa é transformar o que a gente pensa em ações. Isso foi o que sempre norteou a minha vida. É transformar aquilo que a gente pensa numa causa e abraçar a bandeira e ir para a luta. Eu sempre pensei dessa forma, né? E esse, de certa forma, é um defeito que eu tenho como qualidade, né? Poderiam até apontar que esse é um defeito. Eu digo que alguns apontam, porque quantas vezes eu fui apontado pelos meus professores como alguém que é apaixonado por São Cristóvão, alguém que é apaixonado pelo objeto. Quantas vezes? Oswaldo, quantos professores chegaram para mim, antes da chancela, para me dizer: Tiago, Sergipe não tem nenhum bem cultural com capacidade, com condição de receber esse título, Tiago. Você é um sonhador. Né? É evidente Sim. que depois tudo mudou, né? Depois esses mesmos professores fazem palestras sobre a praça, né? Evidente. Evidente. E eu estou lá na primeira fila, olha, parabenizando. Olha, sua palestra foi ótima, parabéns. Sim, sim. É como diz aquele negócio, a gente vê as contradições, né? No dia a dia. Mas, enfim, né? Nessas minhas considerações finais, eu queria aproveitar e lembrar algumas coisas que ficou no caminho na nossa conversa. Por exemplo, como sugestão de pesquisa, né? O cyberativismo. Né? Houve uma imensa movimentação na internet, nas redes sociais, para sensibilizar a população. Né? Então, houve um abaixo-assinado que começou no papel pela nossa comissão, mas que o governo de Marcelo Deda transformou em virtual. Né? O governo Marcelo Deda criou a SUBPAC, uma subsecretaria de patrimônio, só para cuidar dessas questões da campanha. É bom lembrar isso. Né? Porque um grupo de pessoas do governo do Estado, né? E aí eu comecei a participar desse grupo, né? Porque eu participei da campanha, gente, desse processo nas duas esferas. Eu fui sociedade civil de início e depois eu fui convidado por Marcelo Deda para assumir a direção do Museu Histórico de Sergipe, que está na praça. E o que foi que eu fiz? Transformei o museu no quartel-general das nossas ações educativas. Essa foi a questão. E aí, a partir desse momento, eu praticamente passei a integrar o grupo do governo do Estado. Veja, até 2009, eu era sociedade civil, gente, lutando por uma causa. De 2009 a 2010, eu figurei como alguém, um agente do governo do Estado. Deixei de ser professor de sala de aula para ir ser diretor do Museu Histórico e assumir também essa causa, e agora em nome do governo do Estado. Então, eu estive envolvido dos dois lados, dos dois times. E o time ganhou, viu? E o time ganhou. Mas, enfim, sim. E aí, se ainda tiver tempo, eu queria tratar de uma palestra que eu fiz em 2008, que eu não transformei em artigo. Né? Eu transformei em ideias para os novos pesquisadores, os novos contratados do IFAM, né? Os novos especialistas em patrimônio e arquitetura, para que eles abram os olhos, assim como os gestores. Quais são, e aí eu vou fazer a pergunta, os problemas invisíveis da Praça São Francisco? Em 2008, eu fiz uma palestra para um público pequeno, né, trazendo à tona 3 questões invisíveis, 3 grandes problemas que a praça tem. Né, vou ser bem objetivo. O primeiro problema, gente, posso começar? Pode, acho que fomos na conexão. O primeiro grande problema. É que é só para terminar, concluir aqui. O primeiro problema. São Cristóvão, o Centro Histórico precisa urgente ter uma brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros. Nós estamos falando de prédios centenários que irão virar cinzas em poucas horas, caso Deus o livre, né, aconteça algum incêndio. Né? E outra, viu? Essa questão, esse pedido existe há 20 anos. É um pedido que nunca o governo do Estado se movimentou para resolver. Né? Então, gente, uma cidade que hoje tem um título de Patrimônio da Humanidade, aliás, há 10 anos tem um título de Patrimônio da Humanidade, ela precisa urgentemente ter uma brigada de incêndio instalada lá, sabe? E não tem. Outra, nós estamos falando de prédios centenários que irão virar cinzas, porque eles são centenários, são sobrados, são prédios centenários.
Ok? Material inflamável, né? Outra questão. São Cristóvão é uma cidade que tem muito barrocão. Talvez todos né, não saibam que seja barrocão. Barrocão são crateras que se abrem na enxurrada, quando chove, na encosta das ladeiras. Né? As ladeiras de São Cristóvão, que partem do centro histórico, as ladeiras, elas não são, as suas paredes não são de barro, como as paredes das ladeiras de Ouro Preto, por exemplo. Né? As nossas ladeiras, Oswaldo, elas são de areia. Né? E areia solta, do que chamam de areia lavada. Eu vou fazer o trocadilho. A areia que é facilmente levada pela enxurrada. Né? E o que é que acontece? Fica a carapaça de cimento, mas abaixo não tem solo que segure essa carapaça de cimento. Então, São Cristóvão é uma cidade que teve extinto o seu famoso Barrocão do Aleixo, ali pertinho da praça, né? O Barrocão do Aleixo, que foi extinto no governo de Lourival Batista, mas que, na verdade, dedinho, não foi extinto. O Barrocão do Aleixo... Onde é esse barrocão? É a Praça da Bíblia? É ela mesmo. Né? Então, repito, viu, gente? O Barrocão do Aleixo, estou falando apenas de um, que foi festejado, que foi extinto no governo lá de Lourival Batista em 67, 68, ele não está extinto, viu, gente? Como não está extinto também o Barrocão da Rua João Bebe Água, como não está extinto o Barrocão da Vila Nova, eles não estão extintos, viu, gente? Eles não estão extintos. Né? Uma outra questão é o cupim. O cupim. Gente, o Centro Histórico de São Cristóvão tem cupim subterrâneo. Eu sei que todo lugar tem, viu, gente? Mas eu estou falando de um tipo de cupim específico. Eu não sou especialista, viu, em cupim. Eu até chamo os especialistas para que pesquisem. Né? Eu não estou falando como especialista em cupim, mas eu estou falando de um tipo de cupim que eu, como diretor do Museu Histórico, preservando peças centenárias, descobri. Eu vou citar só um exemplo rapidinho. Eu coloquei para uma exposição nossa uma folha de madeirite numa sala, a sala da reserva de obras centenárias. Deixei ela lá guardada para a gente usar 4 dias depois. Oswaldo, o cupim que existe no centro histórico, ali naquela região, ele brotou do chão. E quando eu peguei a folha de madeirite, 4 dias depois, a folha esfarelou-se na minha mão. Eu estou falando de um tipo de cupim, Oswaldo, que ele brota por dentro da parede do Museu Histórico e ele come toda a estrutura da porta. E quando você vai abrir a porta cai por cima de você. Eu estou falando desse... É o que chama de cachio, né? De cachio. Um cupim que enfraquece as paredes centenárias dos sobrados. Eu estou falando de um tipo de cupim que eu testemunhei ele comendo plástico, lá na Casa do Folclore, comendo banners. E outra, já falei com alguns amigos arquitetos especialistas nessa questão, viu? Amigos que já fizeram algumas pesquisas, inclusive já me ventilaram que a solução é a tal da barreira química, mas que é uma obra de grande vulto, e que nenhum governo vai ter interesse, porque quem é que vai querer gastar dinheiro numa obra que vai ser enterrada, né? No nosso Brasil, no nosso triste país, né? Então, assim, gente, falei aí 3 inimigos invisíveis, hein? Fogo, barrocão e cupim. Para que pesquisem, para que busquem e se preocupem, viu? E se preocupem. Para além de todas as questões, deixo aí no ar, e de forma provocativa, essas 3 questões. Ô, Tiago. Pois não. Desde já, muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu mesmo hoje estou com outra visão. Eu mesmo saberia que teria cupim, tipo, o professor Reginaldo Neto, que é especialista em restauro, citou até aqui, agrediu gravemente a igreja de São Francisco, né, por se dar nome à praça, né? O Nivaldo colocou cupim de solo, tem que ser feita uma barreira química, mas é como o Tiago Fragata mesmo colocou. Será que eles terão interesse? Porque muitos deles não têm interesse. Eu já andei debatendo a questão nos bastidores durante esses 3 anos aí. Eu estou hoje aqui, sabe, numa segunda oportunidade que você me concedeu,
ventilando isso para um público maior, né? Porque essas questões existem. Essas questões existem. E é por isso que eu digo da barreira química, que é algo que é interno, que as pessoas não vão ver, porque os nossos políticos, eles às vezes têm um incentivo muito nas obras faraônicas. Tem que aparecer. Uma ponte aparece, né? Um edifício aparece, mas esquece que obras como essa são importantes para o turismo, para a sociedade como um todo de São Cristóvão, para a segurança das pessoas que circulam ali, que moram em muitas daquelas edificações, diga-se de passagem, né? Porque, vamos dar exemplo, Deus me livre e guarde, vem abaixo o Carmo. É uma tragédia, porque não é só a história. Ali dentro tem padres religiosos, né? E aí, o que eu estou trazendo essa ideia, ou então, Deus me livre e guarde, lotada a matriz e abaixo um teto. Né? Aí vai dizer, opa, ninguém lembrou disso. Não, a gente está colocando aqui na expressão. Vocês que estão observando já estão cientes. E a expressão tem feito muito. Parabéns, porque a expressão tem feito muito. O SOS Patrimônio está aí. Parabéns pela luta, parabéns por essa causa aí, por ter abraçado essa causa, viu? E é por isso que eu aceitei o seu convite. Eu sei disso. E outra, o coletivo, que é um coletivo, eu só estou à frente nessa live, é um conjunto de pessoas que, para tocar aqui, gente, para estar isso aqui funcionando para você, a toda essa denúncia do SOS Patrimônio, tem um grupo de pessoas, sem falar que são os próprios sergipanos e sergipanas, muitas das vezes não são especialistas, que estão colocando a história daqueles locais e também estão relatando a sua opinião para o que está acontecendo, denunciando, ou o que já foi destruído. Então, Tiago, sensacional. Parabéns, porque você, mesmo afastado, como você mesmo disse, sentou conosco. Parece que está ativo, porque você está ativo. A sua prova, você disse hoje, você tipo, pode hoje não estar mais morando em São Cristóvão, mas ainda você tem ligações com São Cristóvão, nem que seja no lado livros aí para lançar sobre cidadão. Tem alguns livros sobre São Cristóvão aí para lançar. E lance mesmo. Lance que é importante. Eu acho que a cidade de São Cristóvão ela tem um papel importante na história de Sergipe e do Brasil. Eu digo sempre. Eu digo isso a meus alunos. É porque tipo, é uma das únicas cidades, além das que foram citadas, que já veio com a ordem do rei, né, Tiago, para ser construída. São Cristóvão nasce cidade. São Cristóvão não nasceu paróquia, vila, povoado, não. Ela nasce cidade. Ela já nasce com uma função. E isso, na história da colonização portuguesa, é algo que a gente tem que destacar e deixar isso aqui bem claro. Então, desde já, muito obrigado. Valeu. Sensacional, assim, sua participação. E muito obrigado. E fique ciente, eu sei que você está afastado, mas outros convites terão aqui pela expressão sergipana. Ok. Olha, para a expressão eu estou sempre a postos, viu? Eu vou negar para todo mundo a minha participação, mas para a expressão... Olha só! Vocês têm o meu carinho e a minha atenção sempre, viu? Obrigado. Beijão. Okay, uma boa noite, viu? Aí a todos, um axé para todo mundo aí. Obrigado por esse bate-papo, por essa oportunidade. Gente, papo sensacional. Você pode perceber o olhar de quem está na luta e quem está no estudo. Agora, eu vou trazer o professor. O professor que quer fazer ação educativa, gente. O professor que está ali, na labuta de dizer, gente, já na escola, o patrimônio é importante. Com vocês agora o professor Vinícius Fonseca. Vinícius que está desde o início, chama agora Vini. Vini porque é meu amigo, então aí vai um pouco mais da intimidade, mas é um grande professor, pesquisador. Vinícius, boa noite. Boa noite, tudo bom? Galera aí do Expressão. Você sabe que o tempo correu porque você viu que contribuição. Eu mesmo, eu não sabia que a gente tinha perigo com o solo em São Cristóvão. Também não sabia. Perigo com o fogo e perigo natural que é os cupins. Que é do solo. Não é nem cupim que é uma praga, não. Ele está no solo. E isso, assim,
Você vê, tem que estar o sujeito que está ali, no sentido do olhar, da preocupação, do cuidado, né, de toda essa história. Amigo, a questão do fogo, o assunto Oswaldo, você sabe que teria que ser extenso. Oswaldo, a questão do fogo, a gente pode até rememorar o sentido do museu, né? É o invisível, mas ele está ali. Ele é invisível, mas está presente. Por causa de que são prédios centenários antigos, como o museu lá do Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista, que infelizmente, né, pegou, né, caiu, quebrou. Museu Nacional, né? Exato, Museu Nacional, fica na Quinta da Boa Vista. E o que acontece? Instalações elétricas, né, que são antigas, né, que precisam, né, fica mais complicado você alterar esses padrões porque são bens tombados, e quando você faz essas vamos colocar assim, desconfigurações, a gente fica impedido por causa dos órgãos, né, do IFAM que regulam, que vai descaracterizar a formação estrutural. Então é complicado, porque isso dá uma pane, dá um curto-circuito, já era. Né? E ele tocou num assunto interessantíssimo, que é a questão da brigada, né? Os pontos, né, que deveriam ter de apoio de incêndio, como tem nas empresas Petrobras, no sentido, né, como é, lógico, uma empresa muito maior e vira e mexe está fazendo ali serviço de petróleo e gás, então está mais presente. Mas e a importância do patrimônio como uma estrutura que é mais antiga, que tem instalações antigas que precisam de manutenção, ou que precisam dessa prevenção, vamos colocar assim, dessa prevenção que é importante. Então ele tocou num ponto que é polêmico, né, que a gente deve prestar muita atenção nesse sentido, né, e cobrar das autoridades essas implantações aí, que é a questão do poder público, tem que estar ali, né, colado com eles e cobrando. Ô, Vinícius, chamar de Vini que é irmão e aí é parceiro. Eu sei que você está diariamente como milhares de professores nesse estado, nesse país. Também sou professor, também na sala de aula. E a gente tem dificuldade de algo que é importante, do que a gente está abordando aqui e que a gente vem abordando essa semana, essas 2 semanas na Expressão, que alguns canais do Instagram, né, como o Sergipe Patrimônio, entre outros, vem abordando na defesa do patrimônio histórico-artístico, não só o histórico-artístico, mas também o material, o imaterial, né, o cultural. Nós sabemos que nas nossas grades, né, na hora que a gente vai fazer o planejamento, a gente tem que abordar o patrimônio, tanto em boa parte do material didático vem pedindo isso, né, vem orientando isso, como na legislação, né, que organiza as grades curriculares. Mas aí eu lhe faço a pergunta. O professor Tiago Fragata também trouxe que ele não é muito adepto da teoria da educação patrimonial, tanto que é o termo correto para tal. Mas eu gostei do termo que ele utilizou, as ações educativas patrimoniais. Isso é interessante, né? Você que está chegando agora, a gente teve análise dos 10 anos da chancela da Praça São Francisco. Agora, com o professor, que está ali no dia a dia, na sala de aula, a gente vai entender como é que a gente pode ter ações educativas na sala de aula e quais são os desafios também para ter ações educativas, né? E se há algum avanço. Também a gente tem que analisar por esse sentido. Então, você se apresente e já me responda essas questões. Tá certo. Primeiramente, boa noite aí, boa noite a todos os espectadores do Expressão Sergipana, agradecer ao Oswaldo pelo convite, meu amigão desde a época da graduação aí, uma consideração muito grande, uma pessoa inteligentíssima, que conhece Sergipe aí como ninguém, Aracaju principalmente, cara é top demais nesses assuntos, eu pego muita referência com ele também. E, galera, assim, eu tô há 3 anos lá na cidade de Itaporanga, exercendo o ofício de professor de Estado, né, 3 anos, vai fazer 4 agora, né? Infelizmente, né, com a pandemia, a gente agora está fazendo o processo de atividades remotas, né? E, em consequência, o afastamento, ficamos muito tempo, alguns meses, né, desde a época de março, sem um contato, vamos colocar assim, virtual com os alunos, né? Então, de 1 mês a 2 meses atrás, a gente está exercendo mais essas atividades com mais, vamos colocar assim, com mais aproximação, né, mesmo que seja virtual. E fazendo atividade, enfim, cansa às vezes também aos alunos assistirem às aulas, verem as atividades. Então, tudo isso é um processo que vai ser o novo normal daqui
alguns meses, né, até quando aliviar, vinha a vacina, mas não vai acabar o vírus, então vai ter que exigir normas, exigir isolamento entre os alunos, vai ser um processo ainda novo e complicado, tanto para os professores para se protegerem, como para os alunos também, né, com o distanciamento, distanciamento entre as carteiras, a gente vai ter que fazer ações nesse sentido para que a saúde seja preservada, tanto dos docentes como dos discentes, da equipe diretiva, pedagógica, enfim, é um processo muito complicado. E até que ponto, né, o poder público, o governo, né, seja estadual, municipal, vai chegar junto no sentido de oferecer o material necessário de higiene, que a gente sabe que às vezes falta, né, nas escolas, como é que vai ser esse procedimento de entrada deles. Então, tudo isso precisa ser debatido, precisa ser normatizado, precisa ser colocado em pauta, em discussão, para que venha ocorrer, né, essa futura volta, quando for anunciada, não sei quando vai ser, não tenho notícias, fontes sobre isso, mas que tenha já um preparo, um diálogo preventivo para a gente trazer isso futuramente. Eu sou formado em História, lá eu dou aula de História e Sociologia e também religião, História no Fundamental e no Médio Sociologia e História, então o meu vínculo é dividido entre duas escolas, Pedro Almeida Valadares e o Hélio Vanderlei, né, e no caso, e também eu sou especialista na área de educação, né, fiz minha pós terminada em 2018. Então, Oswaldo, em relação à sua pergunta no sentido do patrimônio, é muito importante desenvolver ações, como até o professor Fragata disse, Thiago Fragata, no sentido que ele não gosta do termo, né, da educação patrimonial, até porque o próprio termo e a própria ação da educação patrimonial, ela se torna algo, vamos colocar assim, de termo elitista. No que sentido? A educação patrimonial é muito utilizada quando as empresas, né, que faz contrato, arqueologia de contrato. O que é isso, arqueologia de contrato? É quando há uma obra, por exemplo, uma hidrelétrica, sei lá, Chesf ou uma empresa grande, né, vai fazer uma empresa de engenharia, enfim, vai fazer um empreendimento naquele local, vai ter que esvaziar o local, e na hora que começar a fazer as obras, encontra-se um achado de importância arqueológica grande, uma cultura material, como a gente chama, né? A arqueologia trabalha com cultura material, principalmente, é o foco de objeto de estudo. E aí é preciso que se paralise as obras para poder fazer evacuação, né, o planejamento, enfim, toda uma política, né, baseada nas normas do IPHAN para poder resgatar, e aí dar um prazo, né, de meses, semanas, né, a depender da quantidade que foi encontrada, no sentido de resgatar essa memória e depois ser estudada essa cultura, esses objetos, né? Então, o que acontece? Aí a empresa, né, por normas colocadas no IPHAN, a empresa precisa desenvolver, juntamente com o corpo de profissionais de arqueologia, né, antropologia, enfim, para que faça-se estudos, ou até uma empresa contratada de arqueologia, como é o caso, como acontece muito na arqueologia de contrato, para que elas façam a educação patrimonial. Então, parte de uma empresa especializada de profissionais de arqueologia, né, ou profissionais, né, vinculados àquela área, biólogo, enfim, para poder passar as ações para, por exemplo, o convênio com escolas, com outras instituições. Então, é algo que não traz, vamos colocar assim, um contexto de apropriação dessa educação patrimonial para a comunidade. Então, fica de algo que é de cima, imposto embaixo. E aí, o que Freire dizia, questão da alfabetização cultural, é preciso que traga a comunidade, né, principalmente o patrimônio, né, que é não tombado ou tombado nas cidades, nas comunidades, a própria cultura imaterial, que também está em conjunto com a materialidade, para que eles tragam, né, transforme, como o Freire dizia, a educação precisa ter um sentido, algo de que transforme, não seja só um depósito bancário, né, um depósito educativo bancário na cabeça do menino, da menina, né, do aluno, e não traga reflexão. Essa reflexão, ela traz a transformação. Então, quando ele se apropria de que aquela conservação, daquele patrimônio, daquela imaterialidade é necessária, aí ele começa a realmente entender e querer transformar e cuidar desse patrimônio. Isso que é importante e que muitas vezes não é levado em conta.
Entende? Então, é um projeto que deve ser levado não como um projeto de governo em si, mas como um Estado, e que deve ser implementado e fomentado pelas escolas, certo? Pelas escolas e pelos professores também. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uhum. Se hoje você quiser fazer um projeto, Uhum. vamos colocar na escola que você atua. Como exemplo, você quer levar, vamos botar, seus alunos para a Praça São Francisco para dar aula sobre a União Ibérica. Uhum. Que é o caso da praça, né? Que a gente tem um exemplar construído no período da União Ibérica. Vinícius, você vai ter dificuldade? Você vai ter logo o que você precisa? Porque, tipo, para ir para a praça não só basta criar o projetinho, Uhum. apresentar o corpo pedagógico da escola, né? O grupo pedagógico da escola, a direção, e levar para lá. Isso. Minimamente tem que ter transporte, tem que ter um mínimo de infraestrutura, né, para estar com esses alunos e tal. Tem condições de fazer isso? Há dificuldades ou não, amigo? Vinícius? Tem problema na conexão. Foi. Mas tá escutando, vendo normal, né? Tá um pouco paralisando, mas travando, mas acho que é por causa da conexão. Mas vamos lá. Certo. Não sei se você pegou minha pergunta. Eu peguei. No sentido que sempre acontece, quando envolve a questão pública, sempre envolve a questão da burocracia, a questão da problemática vou colocar assim, a logística em si, que seria muito mais simples se fosse uma instituição privada. Como assim? Em que sentido? Que a escola poderia contratar mas eu coloquei na parte de transporte, né? Poderia contratar uma empresa de transporte, né? E aí os alunos pagarem, cobra-se uma taxa mínima ali. Estamos com um problema na conexão de Vinícius. Deixa eu dar essa olhadinha aqui também na minha. Mas é um probleminha, isso é normal. Quem sabe faz ao vivo. Vinícius está explicando sobre os desafios de executar uma ação educativa, né? Que ainda está travando, Vinícius. Deixa eu ver se volta. Se não, qualquer coisa, Vinícius. Oi. Você sai e volta para responder, que é mais fácil. Às vezes talvez, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vinícius, e ele vai voltar. Por quê? Por causa da questão da conexão. E às vezes até pelo tempo. Vou chamá-lo de novo. Isso é normal. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem não sabe não faz, já dizia minha avó. Então quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Voltamos. Vinícius? Estamos ainda com problema. É normal, gente. O Vinícius está falando das dificuldades para fazer ações educativas, na valorização, no estudo, na motivação, né, no incentivo e conscientização dos alunos, né, ele que trabalha na rede pública, com patrimônio, porque não basta só tombar e resistir. Temos que se preocupar com essas ações educativas, na conscientização, na valorização. Voltou, negão, voltou. Opa! Ei, termina o que você estava falando. Das dificuldades que se encontra, a burocracia e tal. Certo, vou pegar o gancho aqui do raciocínio. Então, eu falei que na parte da questão pública, né, da escola pública, é um pouco mais complicado em relação à logística do que se fosse comparar com a escola privada, por exemplo, né, porque a escola privada, ela tem uma facilidade que ela pode contratar uma empresa de transporte, né, um micro-ônibus, um micro-van, e isso faz com que os alunos, né, paguem uma taxa ali, de ida e volta, e isso facilita o processo de transporte, porque ele não precisa contratar com tanta antecedência, né, e aí dá uma ligada 2 dias ou 3 dias antes, marca o horário, vai e leva no horário, né, combinado, e aí desfruta ali daquele passeio. Ou se fosse de uma localidade maior, por exemplo, onde eu trabalho, está por uma cidade pequena. Agora, se fosse Aracaju, de uma escola que ficasse um pouco afastada, por exemplo, do centro, porque eu queria levar os meninos lá para dar fazer uma aula ao ar livre, né? Então, a distância, né?
ficaria um pouquinho mais fácil. Só que quando é da parte pública, você precisa fazer, tem as burocracias aí, porque você, como sou do Estado, professor do Estado, então o ofício precisa ser lançado para a Secretaria de Educação do município, porque tem convênio com a Secretaria de Transporte, né, que libera o ônibus escolar, né, que ele fica ali vinculado para também levar, quando necessário, os meninos para uma atividade extra escola, extra sala de aula. E aí tem que ser com uma antecedência de 1 mês, às vezes 2 meses, porque a demanda é grande, né? Outras escolas também precisam, não tem tanto ônibus assim para as outras escolas, que consiga, né, atender aquela demanda naquele determinado momento. Então precisa-se de antecedência. E às vezes quando a gente faz esse pedido, às vezes acontece de atraso, assim, o ônibus está em outro lugar, e tem que sair do outro lugar, levar as crianças do povoado, que a maioria do nosso público lá vem estudo no povoado, né, principalmente do ensino médio, né, muito mais do povoado do que da própria cidade. Então há esse deslocamento, né, o ônibus escolar, ele leva os meninos e traz para a escola. Então, às vezes é o mesmo ônibus que é utilizado nesse transporte escolar e ser colocado para levar nesses passeios. Então, veja como é o processo mais complicado, né? Aí a gente já cansa de acontecer de pedir lá e não dá certo, dá algum problema. Então, não é algo que não é normal, é corriqueiro. E eu tive uma experiência nesse tipo, né, nesse quesito interessante, porque a gente fez a solicitação, eu fui levar os meninos para Aracaju, para a gente fazer um passeio ali dentro do museu, né, do Palácio Olímpico Campos, na época programada, a gente colocou da Independência do Brasil. Isso foi 2018 que eu fiz, 2018, 2019, no passado. E o que aconteceu? A gente pediu com antecedência, estava já quase para dar os problemas de recusa, só que a gente conseguiu ali com o secretário poder agilizar, da municipal. E aí trouxeram, só que já veio por atraso o ônibus, né, mais de 1 hora de atraso. E aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, eu queria levar eles também para conhecer o lago ali das estátuas, né, da representatividade da cultura sergipana ali em frente ao museu, ali da gente sergipana. E não deu tempo. E estava programado para a gente ir lá também. Então, ou seja, foi muito corrido, né? Só consegui levá-las ali para a área da ponte, né, do Imperador, né, e no museu. Então, eu queria explorar mais, porque era uma oportunidade que a gente não tem toda hora. Entende a problemática? A gente não tem essa oportunidade de ir, né, de sair dali da sala de aula da cidade para ir ver os patrimônios, por exemplo, de Aracaju, né, colocando aqui da região. Eu vou entrar também no município ainda. Então, é complicado. Então, assim, tem que dosar o tempo, às vezes é rápido, e a gente faz o que dá naquele momento. Mas o importante é despertar naquele aluno a curiosidade dele pesquisar por si mesmo, né? Porque a história é seleção, a gente sabe disso. Não dá para passar tudo o que a gente queria passar, ou de conteúdo, em 50 minutos ou 1h30. Não tem condições. E a história é muito abrangente, né? O conteúdo é abrangente. Então, essas habilidades a gente também tem que ir trabalhando em locais onde há a memória, a história também está viva, né? Mesmo que esteja estática ali, é a contemporaneidade no contemporâneo, né? Os prédios, eles estão os prédios antigos, né? A praça em si, ele está nesse sentido do contemporâneo, mas que não é contemporâneo sua construção, mas ele está lá. E ele tem uma alma, ele tem uma áurea que ele precisa ser entendida, ser estudada, e, além disso, criar essa curiosidade que é dever do professor, dos professores da escola, e instigar esse aluno a entender a história, o patrimônio, como uma apropriação cultural para eles também, que isso vai servir como uma forma de identidade, né? Fazendo até um contraponto aí com a questão que aconteceu, que vocês estavam colocando muito, muito bacana a postagem dos patrimônios. Vamos colocar, por exemplo, a questão do farol, né? Teve uma polêmica aí há um tempo desses, uns meses atrás, não me recordo qual foi o mês, mas acho que foi antes da pandemia, que... Vinícius, Oi. Rapidinho. Gente, o papo tá bom. Eu vou ter que puxar o terceiro, isso é raro,
mas a importância é grande. Não saia daqui. A gente vai terminar essa análise de Vinícius. Vamos pedir a ele as considerações finais e a gente amanhã,